Essa aula de hoje nós vamos falar de teste de proporção, que é uma das aplicações legítimas do teste Z. Então hoje é sobre o teste de proporção, usado aí para situações de pesquisa de opinião. Super útil esse. Teste de proporção. Aí a gente vai falar dentro desse contexto do teste de proporção, a gente fala de função, explica o que é a tal da função poder, que é um tipo de microscópio para você analisar a regra de decisão que saiu do seu teste de hipótese, quando você construiu o teste de hipótese, né? Então, teste de proporção e função poder hoje. O exemplo que vai nos guiar vai ser esse exemplo que está na lista 4. Então, vai ser o exemplo da pasta de dente, da pasta de dente. Vamos ler juntos aqui esse exemplo. Ele é o exercício 18 da lista 4, que já está lá no Black, né? Essa lista 4 já pode começar a mexer nela e tal. E vamos combinar também os exercícios lá para monitoria, para a gente poder usar o tempo da monitoria de maneira mais organizada, tá? Vamos fazer com umas combinações, vamos combinar alguns exercícios específicos para serem resolvidos lá, que aí o seu estudo vai ficando mais bem encaminhado. Acho que a grande dificuldade é sempre não deixar acumular, né? Então vamos dar uma olhada juntos aqui, como é que é esse exemplo? Vamos lá. Então tá falando assim, né? Uma nova pasta de dente elaborada com uma combinação de ingredientes indicada por alguns dentistas. Numa amostra de 150 dentistas, 87 são favoráveis à eficiência dessa pasta de dente. O fabricante poderia utilizar numa propaganda comercial a frase que diz: a maioria dos dentistas é favorável a essa nova fórmula de pasta de dente? Utilize o p-valor para chegar a uma conclusão. Aqui eu não vou usar só o p-valor, eu vou fazer o percurso todo, né? Vou fazer via região crítica, via p-valor ou valor p, lembra que são sinônimos, né? E aí eu aproveito e eu construo a função poder para o teste de proporção. Tá? É um assunto um pouquinho mais abstrato do que a gente está acostumado, mas fazendo com carinho não tem muito segredo não. Vamos lá. Então, vamos dar uma discriminada no problema aqui, a variável de interesse, né, nesse negócio. Então, a variável de interesse variável de interesse x, né? Ela vai ser 1, se é favorável. Então, se entrevista a pessoa, ela é favorável àquela pasta que está sendo proposta, é 0 se não é favorável. Um jeito de codificar o sim e o não. 1 se é favorável, 0 se não é favorável. Essa é a nossa variável de interesse aqui, nosso primeiro item, né? Variável de interesse. O segundo cara construiu o modelo, né? Então, o modelo para essa variável de interesse, o modelo é que ela tem distribuição Bernoulli. Com parâmetro Pzinho. Sempre que escrever o modelo, interpreta o que significam os parâmetros para o modelo, né? Então esse Pzinho aqui seria, se você tem uma população de dentistas que você está amostrando, esse Pzinho seria a proporção de dentistas nesta população que seriam favoráveis a essa nova pasta, né? E como sempre a gente tem uma amostra aleatória aqui, né? Lembra o que significa amostra aleatória? Cada um desses caras aqui, ó, sozinhos, marginalmente, individualmente, eles têm distribuição Bernoulli-P. Então, cada um deles tem distribuição Bernoulli-P. E eles são independentes, né? Uma amostra aleatória. Bom, a gente faz o nosso roteiro lá para testar as hipóteses. Então, a gente começa escrevendo as hipóteses direitinho, interpretando o que está acontecendo, né? Então, o nosso passo 1 aqui seria... Usa o roteiro não como uma decoreba, mas como uma maneira de organizar as suas ideias. É bacana. Então, se tem uma hipótese nula, e você sempre vai proceder assim, você escreve a hipótese, você vai saber quem é a nula, né? Porque a nula vai ter o igual,
ou menor igual, ou maior igual. E nessa aula a gente vai poder falar desses menor igual e maior igual, tá bom? A gente vai falar desse cara nessa aula. Então, a hipótese nula seria que a proporção de dentistas, a verdadeira proporção que acha a pasta boa, é igual a meio, vou chamar esse meio de P0 para obter fórmulas que você pode usar em outros problemas, só por isso que eu estou fazendo isso, né? E a alternativa aqui, hipótese alternativa, seria que mais da metade, ou seja, P maior do que P0, é favorável, né? Então sempre faz aquela dica, né? Então escreveu as duas hipóteses. A dica é que você fala que metade, escreve do lado da hipótese o que significa direitinho, né? Metade é favorável. E aqui é mais da metade é favorável. Mais da metade é favorável. Então escreve as hipóteses, interpreta direitinho, né? Outro exercício que você pode fazer é interpretar os que seriam os erros do tipo 1 e 2 nesse caso, né? Lembra que o erro do tipo 1 é rejeitar a hipótese quando ela era verdadeira. Então olha só, que será rejeitar a hipótese nula, né? Então, rejeitar seria dizer, sei lá, ficar com a alternativa mais da metade é favorável, quando na verdade metade é favorável, né? E o erro do tipo 2 seria não rejeitar quando ela é falsa. Então, se ela é falsa, quem é verdadeira é a alternativa, né? Mais da metade é favorável. E aí você estaria rejeitando isso quando você estaria ficando com esse cara aqui, quando na verdade não é o caso. Esse é o erro do tipo 2, né? É não rejeitar H0 quando ela é falsa. Tá? E aí você pode pensar quais seriam os custos aqui do ponto de vista monetário mesmo, de tomar uma decisão errada ou a outra. Tá? Para cada problema isso... Então, olha só, uma coisa que tem acontecido nos problemas é que a hipótese que você está mais interessado, uma hora é alternativa, outra hora é nula, né? Então você quer saber se eu posso falar que mais da metade é favorável. Então é a alternativa que está desenvolvendo um papel importante para você nesse problema. Então não tem isso de decorar qual que é a hipótese que é importante. Não é isso, né? Você escreve a hipótese e a regra prática lá é que se ela tiver um sinal de igual, de menor igual ou de maior igual, então ela é nula. Porque senão você não consegue construir a regra de decisão. Se você pegar no seu caderno como a regra de decisão é construída, você não conseguiria conseguir construir nesse caso, porque você tem que condicionar em um dos valores do parâmetro quando a hipótese nula é verdadeira. Tá bom? É por isso que a gente faz essa construção dessa maneira. Então o primeiro passo é esse, é escrever as hipóteses, né? Bom, o que a gente sabe aqui, né? A estatística do teste nesse caso é um teste Z, mas é um teste Z aplicado à proporção. Então é P chapéu menos P0 sobre raiz de P0 menos P0 sobre N. Esse cara aqui, dado que H0 é verdadeira, tem aproximadamente via TLC, então você não faz o teste de proporção via Z sem usar o TLC, tá? Essa é uma das suposições. Está supondo que esse tamanho de amostra aqui, ele é grande o bastante para que a gente possa usar o TLC. E de fato é o que aconteceu, né? Porque o tamanho de amostra foi aqui pelo enunciado, foi de 150 dentistas que foram entrevistados, né? 150. Tá? Então eu estou autorizado a usar o TLC nesse caso aqui. Lembrando que, faz uma anotaçãozinha do lado assim do que significa o TLC nesse problema de proporção, né? Ele significa o seguinte, ó, que P chapéu, dado que a hipótese nula é verdadeira, ele tem aproximadamente distribuição normal com média P0 e variância P0, 1 menos P0 sobre N. Esperança P0, variância P0, 1 menos P0 sobre N. Então o que esse cara está fazendo aqui é simplesmente padronizar esse resultado que está aqui, né? É isso que ele está fazendo. Então, segundo passo, escreve a estatística do teste e descobre qual que é a estatística do teste, supondo que a hipótese nula é verdadeira. Quando a hipótese nula é verdadeira. Nesse mundo em que a hipótese nula é verdadeira. No mundo em que a hipótese nula é verdadeira, essa estatística do teste tem distribuição normal padrão. A gente vai para o próximo aqui. Tá. O item 3, você fixa o alfa, que é o
o nível de significância, ele é, por definição, a probabilidade do erro, erro do tipo 1. Lembra o que é o erro do tipo 1? É a probabilidade de rejeitar a hipótese. É a seguinte decisão errada aqui, é o erro do tipo 1. Não confunda o erro com a probabilidade de cometer o erro. Isso em questões dissertativas a gente sempre cobra essa diferença, tá? Probabilidade de rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Então, rejeitei quando ela era verdadeira. Não deveria ter feito isso, né? Isso é um erro. Quando é que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho que, para saber a forma da região crítica, eu vou seguir a direção da alternativa, que eu já posso usar nessa regrinha prática, né? Então, se a alternativa está apontando para a direita aqui, a região crítica vai estar na direita. Lembra qual que é a ideia? Você pergunta quais valores dessa estatística aqui que falam bem da hipótese nula, né? Se a hipótese não fosse verdadeira, onde é que você esperaria encontrar esse Z? Esse cara aqui, o P-chapéu, estaria perto do P0, por causa desse resultado aqui, né? Então, você esperaria encontrar esse cara perto de 0, se a hipótese nula fosse verdadeira. Se a hipótese alternativa fosse verdadeira, você esperaria encontrar o P-chapéu para frente do P0, então para valores grandes do Z você esperaria encontrar, né? E a regra prática é, olha para a alternativa, que você sabe onde é que está a região crítica. Isso vale aqui, vale em econometria, é uma regra geral, tá? Então, se você fizer uma figura aqui, faz uma normal padrão, checar a gravação, que é sempre bom. Aqui é normal padrão. Aí nós vamos ter aqui o Zzinho crítico. Então a região crítica está na cauda da direita, ela segue a direção da hipótese alternativa, né? Esse aqui é o meu valor do Zzinho crítico, que ainda não sei quem é. Para encontrar quem é o Zzinho crítico, eu fixo o nível de significância. Aí do enunciado, foi dito que eles querem que trabalhe com um nível de significância de 5%. Beleza? A gente vai descobrir quem que é esse Zzinho crítico. Então, terminando essa expressão que está aqui, rejeitar H0 dado que H0 é verdadeira, é a probabilidade de Z ser maior ou igual do que um Zzinho crítico, dado que H0 é verdadeiro. Exatamente o teste, esse cara é exatamente um teste unilateral, então, né? Bom, se você fixar, então o alfa igual a 5%, que é o que a gente estava fazendo ali. Então, alfa igual a 5%. Então, o Zzinho crítico é 1,64. Ou seja, a região crítica aqui, ela vai de 1,64 até infinito e além. Então esse aqui é o Zzinho crítico. Estava escrevendo do lado direito dele aqui, só para 64. Então essa aqui é a nossa... A gente tem a regra de decisão aqui, né? Lembra dessa regra prática? Então essa regra prática é bacana pra gente, né? Então a região crítica, segue a direção da hipótese alternativa, a direção da hipótese alternativa, de H. Essa é a nossa regra prática, que você vai levar para a econometria também. Olhando para a alternativa, se bem que lá as alternativas são sempre bilaterais, né? Mas tudo bem, a regra vai valer lá também. Tá? Olha só, importante, até o passo 3 eu não observei nada, né?
Isso é importante que fique bem claro, a gente cobra isso nas dissertativas da prova final, tá? Então, olha só, até o passo 3 eu formulei as hipóteses, escolhi a estatística do teste, descobri qual é a distribuição dela quando a hipótese nula é verdadeira, e encontrei a fórmula da região crítica e encontrei a própria região crítica. Até aqui não tem óbvio na história, não observei nada, né? Então até aqui eu tenho uma regra de decisão, né? Eu posso escrever a regra de decisão. Então faz esse exercício aqui. Como é que é? Escreve o teste, né? Teste. Se acontecer o que, você faz o quê? Ou seja, a regra de decisão aqui, né? Regra. Então eu vou deixar esse gancho para você escrever no seu caderno aí. Se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer aquilo, eu faço outra coisa. Então você escreve essa regra de decisão aí no caderno. Vamos lá. Bom, agora eu vou observar. Agora eu vou observar para ver o que aconteceu. Então imagina que eu falei lá como está anunciado com 150 dentistas, tá? E a minha proporção de caras que falaram que a pasta era boa é de 87 caras, falaram 87 dos 150 falaram, ó, essa pasta é bacana. Isso dá uma proporção aqui amostral observada de 58%. Portanto, se eu calcular o Z-OBS aqui, o Z observado, você lembra que ele é P chapéu menos o ponto que eu estou testando, que é meio nesse caso, mas não precisa ser meio, os meus problemas podem ser diferentes. P0, 1 menos P0, dividido pelo tamanho da amostra. Se você fizer a continha desse cara aqui, ele vai dar 1,96. Ô, probleminha que deram uma ajeitada no número, né? Ok. E finalmente aqui, então eu posso decidir, se eu já sei o valor da estatística do teste, o valor observado da estatística do teste, eu posso tomar minha decisão, né? A decisão é tomada assim, usando aquela regra verde que você vai escrever no seu caderno, né? Vai escrever no seu caderno, usando esse cara. É assim, o Z-OBS, ele é 1,96. Eita. Precisa melhorar um pouquinho. 1,96. Ele pertence à região crítica, né? Ele caiu dentro da região crítica porque ele é maior do que 1,64. Então, rejeitamos a hipótese. Esse é o teste feito pela região crítica. A gente vai querer fazer também pelo valor P, ou P-valor, ou P-value. Lembra o que é P-valor? Detector de hipótese falsa. É assim que a gente vai levar, a ideia que a gente vai levar lá para a econometria, né? Então aqui, olha só, eu posso marcar o valor observado. Aqui é o Z-OBS, que é igual a 1,96. E é importante entender como que as ideias de região crítica e valor P estão amarradas, né? Lembra o que é o valor P? O valor P fala assim, bacana que você rejeitou a hipótese, né? Entendi e tal. Então o que significa rejeitar aqui? Que eu estou autorizado a falar que mais da metade gosta da pasta. Se eu fizer isso, a Associação Brasileira de Agências de Propaganda, lá, a ABAP, não vai falar que eu estou mentindo para os consumidores, né? Eu tenho uma pesquisa para embasar o que eu estou fazendo. Perfeito? Ninguém vai criticar. Mas o cara só me fala, você rejeitou, né? Então tá bom. Mas como é que foi essa rejeição, assim? Ficou pertinho ali do começo da região crítica, né? Conta pra gente aí. E quem faz esse conta pra gente é o p-valor, né? Então é um jeito de medir o quanto dentro da região crítica que você caiu quando houve rejeição. Então ele é essa área azul aqui, ó. Essa área azul é o p-valor. Se ele é muito pequenininho, significa que a rejeição foi incrível. Então lembra lá para econometria, p-valor, o valor p. Que ele é, o valor P? Ele é um detector de hipótese falsa, né? Se ele fica pequenininho, a hipótese nula é falsa, tá bom? Lá em econometria pode ser aquele que eu falei para vocês. Não, o beta de um modelo de regressão é igual a zero. Se teve um p-valor pequenininho, não é igual a zero nada. Deixa ele no modelo lá, que essa variável é importante para explicar a variável resposta, tá? Então é assim que essas coisas são usadas. Então o valor P, podemos calcular ele, podemos fazer o teste via valor P. Então entende bem essa relação entre região crítica e valor P. A gente vai pedir isso para você nas dissertativas lá. É fácil, você entendeu? Fala, anota no seu caderno, deixa anotadinho. Entenda, articula o conceito, vai dar tudo certinho. Então aqui o teste
teste via valor P, ou P-valor, ou P-value, são sinônimos. Acho que em português a tradução melhor do inglês seria valor P mesmo, né? Então o valor P, o que é o tal do valor P? É a área azul. O valor P, se ela fica pequenininha, eu caí muito dentro da região crítica, senão eu caí mais perto da beirada ali. A rejeição foi aquilo. Se o nível de significância fosse um pouquinho mais baixo, a hipótese já não teria sido rejeitada, né? Se você deixasse aquela área vermelha um pouquinho menor. Então é nesse sentido que ele mede a força da rejeição. Deixa eu só escrever por extenso aqui, para lembrar o que ele é. É a probabilidade da estatística do teste ser maior do que o valor que você observou dela, tá? Dado que H0 é verdadeira. Aliás, deixa eu ver se eu fiz uma coisinha aqui direitinho. Tá ótimo, que tá certinho. Então, esse cara é a probabilidade de Z ser maior ou igual do que 1,96, dado que H0 é verdadeira. Isso aqui a gente já sabe que vai dar um valor, antes de você fazer a conta, você já sabe que vai dar um valor menor do que o nível de significância, né? Porque a área azul não é menor que a área vermelha. Então, 2,5%, que é menor do que o alfa que eu estava usando, 5%. Então, eu tiro a mesma conclusão. Se você tiver uma conclusão pela região crítica e outra pelo valor P, você errou a conta. A conclusão é a mesma, elas são compatíveis uma com a outra, né? Então, eu rejeito H0. Pode estar rejeitado. Tá certo? Então, esse é um exemplo completo aí de um teste de proporção. Tá? Na aula a gente pega, na live lá, a gente dá uma discutida a mais em cima desse exemplo. É muito bom, tá? Você faz o percurso todo aqui, verifica se está entendendo todos os aspectos. E em cima desse cara, a gente pode falar sobre a função poder. O que é a função poder? A função poder é um assunto mais abstrato aqui do curso, né? Mas é um assunto importante. Então, a função poder. A gente vai poder falar do poder do teste num certo ponto, num certo valor do parâmetro, né? Então, função poder. Não tem nada a ver com política. Esse cara aqui tem... qual que é a definição dela, né? A função poder ela é definida assim. Eu falo que é uma π. Então, vou pegar nesse problema da proporção e vamos fazer uma construção explícita, né? A definição dela seria assim. A π de P. Então, eu estou usando a letra π para falar de uma função. Não é a razão entre a circunferência e o diâmetro, tá? De um círculo aqui. Então, isso aqui é a probabilidade. O que ela é? A probabilidade é um microscópio que permite analisar a regra de decisão que você construiu e falar daquele erro que você não fixou. Lembra que para construir as regras de decisão a gente fixou o alfa, que é a probabilidade de erro do tipo 1? A gente não falou da probabilidade de erro do tipo 2, né? O que aconteceu com a probabilidade do erro do tipo 2 aqui? O que aconteceu com isso? A gente não falou, né? Então a gente precisa de uma ferramenta para ver se você constrói a regra de decisão do jeito que a gente está fazendo, o que aconteceu com essas probabilidades. De fato, vão ser probabilidades no plural, né? Você vai já entender por quê. Então essa aqui é a parte que o pessoal, na parte de teste de hipótese, é a parte que tem mais raciocínio, mais abstração e que os alunos têm mais dificuldade. Vamos falar bastante dessas coisas pra gente... Só que eu acho que eu tenho que escrever mais pra cá, né? Bom, deixa eu ver se cabe. Bom, vamos ver. É a probabilidade de rejeitar H0, dado que o parâmetro vale P. Então, era uma função do valor do parâmetro. Aqui que pega, eu acho que o que precisa desenvolver bastante ao longo do curso, para a formação, é entender essa ideia de que quando as coisas são funções uma da outra, né? Então, entender o que significa falar, teve uma mudança aqui, então a mudança, na verdade, gerou uma nova função aqui. Mudou para cá, né? Aqui, pensando em microeconomia, né? Tá bom? É uma função, você tem que pensar em termos de funções, não é apenas em termos de quantidades. O raciocínio mais difícil, mais difícil não, mais importante para você desenvolver ao longo desses cursos que você está fazendo,
pensando mais na sua vida, no longo prazo aí, é pensar em termos de funções. Aí se você pensa em termos de funções, você consegue pensar graficamente. Se você pensa graficamente, você tem que pensar em taxa de variação, daí entra o cálculo, né? Então esses são os raciocínios que a gente tem que desenvolver de fato, né? Porque eles estão por baixo de qualquer coisa que você esteja falando. Então olha só, o que ela vai te dar? Ela está definida dessa maneira. Se você pensar no que é essa definição, então quando P for igual a P0, ela vai te dar exatamente a probabilidade de cometer o erro do tipo 1, né? E se o P for maior do que P0, nesse problema da pasta, significa que ela vai te dando 1 menos as probabilidades de erros do tipo 2. Então ela está definida assim, ó. Ela é a probabilidade de erro do tipo 1, se o P for igual a P0. E ela é 1 menos a probabilidade de erro do tipo 2 se o P for maior do que o P0. Então é assim que essa definição implica nisso, né? Implica que ela tem esse significado. O que é bacana é que para diversos problemas você consegue calcular explicitamente essa função. Quando você não consegue, você tem como construir essa função via método de Monte Carlo, né? Então olha só, para o problema da pasta de dente, né? Então eu vou conseguir escrever essa função e fazer o gráfico dela para o problema da pasta de dente. Como é que fica, né? O que eu consigo escrever para o problema da pasta de dente? Consigo escrever explicitamente a função poder. Então vamos escrever aqui. Essa conta da função poder, eu acho que eu vou escrever ela na próxima página, né? Então vou escrever ela na próxima página. Ela é bem sutil do ponto de vista da interpretação. Se você está fazendo sua conta sem entender como a conta funciona, você não consegue saber direitinho o que está acontecendo, tá? Ela não é difícil, ela é sutil. É uma sutileza, não tem uma dificuldade aqui, tá? Então vamos fazer a conta aqui dela. Π de P. Primeiro você usa a definição, né? É a probabilidade de rejeitar H0, dado que você está no mundo em que a proporção de dentistas que gostam da pasta é Pzinho, tá? Então ela é uma função de Pzinho. Eu vou variando esse mundo, esse cenário populacional, e ela vai me dando valores diferentes para essa probabilidade aqui. Tá certo? Usando a regra de decisão que eu construí. Esse cara aqui, ó, pela maneira como a gente resolveu construir a regra de decisão, era a probabilidade de Z ser maior ou igual ao Z crítico, dado Pzinho. Dado que a verdadeira proporção de dentistas que gostam da pasta vale Pzinho. Então tá vendo? Aqui está entrando Pzinho, não está entrando H0. Essa é a sutileza que você tem que pegar. Bom, se eu tenho um cara aqui que tem a distribuição normal ou aproximadamente normal, esse cara aqui, eu já sei o que eu vou fazer com ele, né? Eu vou padronizá-lo, tá? Mas aqui que entra a sutileza. Você vai padronizar usando a informação de que você está num mundo em que a verdadeira proporção vale Pzinho e não P0. Essa que o pessoal se confunde nesse pedaço aqui, nessa passagem, tá? Mas não tem por que se confundir. No mundo em que vale Pzinho, eu sei que eu tenho que subtrair uma certa esperança, né? E dividir pela raiz da variância. Mas só que tem umas sutilezas aqui, porque a gente tem que olhar quem que é a estatística do teste. Então vamos olhar primeiro aqui. Ó, esse cara aqui acho que é importante. Então, vou mudar de cor. Escreve a estatística do teste aqui. Aqui não teve nada novo, tá? Então é P chapéu menos P0 sobre raiz de P0, 1 menos P0 sobre N.
Beleza? Maior ou igual do que o Z crítico, dado que eu estou no mundo em que a verdadeira proporção é Pzinho. Aqui é que está a sutileza, né? Se você entender esse ponto, o resto é uma continha, não tem segredo. Olha só, pergunta para você mesmo, assim, e para o vídeo. É verdade que esse cara aqui tem distribuição aproximadamente normal 0,1? Para o vídeo, pensa um pouquinho. Então, essa variável aqui, ela tem, esse cara que está marcado em verde aqui, ele tem distribuição normal padrão aproximadamente? No mundo em que o P vale P0, que a proporção é P0, ou seja, 50%. Num outro mundo em que ela tem um valor qualquer, então o P aqui poderia ser 0,6, 0,7, qualquer valor da alternativa, né? Nesses mundos ela não tem distribuição normal padrão, porque você estaria padronizando errado. Lembra que você tem que subtrair a esperança, que é o Pzinho, e dividir pela raiz da variância? Então esse cara só tem distribuição normal padrão no mundo em que o P é igual a P0. Mas a gente não está fazendo isso aqui, a gente está construindo uma função que vale para qualquer P. Essa que é a sutileza da função poder. Tá bom? Então o que você precisa fazer aqui é um processo que a gente informalmente, é um nome meio estranho, né? A gente chama de despadronizar, tá? Então vou colocar em ouro aqui. É assim, ó. Se leva para o lado direito da desigualdade, os outros caras ali, deixa só o P-chapéu quieto aqui, né? Czinho crítico, raiz de P0, dado que eu estou no mundo em que a verdadeira proporção é Pzinho. Então a gente chama isso aqui informalmente, tá? Esse nome não existe, tá? Na literatura, é um jeito de... é um tag mental, um hashtag mental aí, de despadronizar. Você está tirando a padronização porque ela está errada. Você não padronizou com o valor certo do Pzinho. Você quer um cara que valha para todo o Pzinho, não só para P0. Isso aqui a gente chama, entre aspas, aqui muitas aspas, de padronizar, tá? Despadronizar. Isso aqui, essa palavra não existe, tá? Isso a gente está falando para ajudar vocês a entender. Ok. Então o que tem que fazer daqui para frente? Aqui você tem que padronizar corretamente. Mas olha só, se você está num mundo em que a verdadeira proporção vale Pzinho, você sabe o que você tem que fazer, né? Você tem que subtrair esse cara e dividir pela raiz da variância aqui com ele, né? Então você tem que pegar nessa desigualdade e fazer isso. Então você vai fazer nesse cara e nos dois caras que estão aqui. Aí é só álgebra, não tem mais raciocínio. A sutileza é saber entender essa história de que esse cara que está aqui, ele só tem essa distribuição normal padrão quando P é igual a P0. Se eu quero falar para qualquer P, isso já não é mais verdade, né? Então esse é o lance. Então daqui para cá, daqui para baixo é álgebra, tá? Não tem mais conceito nenhum. Então se fica aqui, fica P chapéu menos P raiz de P menos P sobre N. Sobre N mais Z crítico. Aqui vai cancelar os N's, né? Dado que a verdadeira proporção de dentistas que gostam da pasta é Pzinho. Aqui sim, olha só, se eu estou num mundo em que a proporção é Pzinho, esse cara que está aqui agora vai ter distribuição, vai ser um Z, posso chamar ele de Z, que tem distribuição aproximadamente normal padrão, via TLC. Agora sim. Então agora a coisa está padronizada direitinho, né? E dá para escrever uma fórmula para esse cara, né? A gente pode introduzir se você quiser, né? Não precisa, Então vou escrever ela ali em cima, vai. Tem uma função que acho que nunca foi definida para vocês, que tem um símbolo para a tabela da normal padrão, né? Para a função de distribuição da normal padrão. Então é esse cara aqui, ó.
integral de menos infinito até x de e a menos t ao quadrado sobre 2 raiz de 2π dt. Esse bicho aqui, esse cara que está aqui, é a função p-norme do R, né? Então, no R é a função p-norme de x, que é a sua tabela da normal padrão, né? Então, essa aqui é a função de distribuição, essa aqui é a função de distribuição. Pode falar que é acumulada, né? Acho que vocês usaram esse termo lá da normal padrão, né? Ou de uma variável aleatória com distribuição normal padrão, se você quiser escrever de um jeito mais extenso. Então, esse cara que apareceu aqui é 1 menos o φ desse cara que está na direita aqui, né? Você pode escrever esse cara explicitamente e fazer o gráfico dele. Então, a nossa fórmula de ouro aqui é a seguinte. Dá 1 menos o φ de P0 menos P, raiz de P, 1 menos P. A função de P, tá vendo? Mais Z crítico, que você já encontrou. Então, ele permite você colocar a regra de decisão que você já obteve no microscópio. Perdão. Aí quando eu fizer o gráfico aqui, você vai ver por que ele está colocando no microscópio. Esse negócio é meio espremido aqui, né? Vamos lá. Tá, então essa aqui é a função poder do teste de proporção, né? Essa aqui é a nossa incrível função poder. Essa aqui é a função poder desse teste aí. Para cada teste você poderia construir essa função. Para alguns você consegue calcular explicitamente, sei lá, Poisson consegue, exponencial consegue, normal com variância conhecida consegue. Alguns outros você vai fazer via simulação. Oh, meu Deus. Hoje está difícil. Vamos lá. Então, essa aqui é a função poder. Bom, qualquer curso que você estiver fazendo no INSPER, se tem uma função que você construiu, que te deram, qual que é a ferramenta que você tem para entender essa função? Qualquer curso, não importa se é micro, macro, você está fazendo estatística 1, 2, econometria, faz um gráfico da função, né? A coisa mais importante para o cara é saber graficar uma função. Não sabe graficar? Pega lá o livro do Gelfand lá que os russos usaram lá, aquele Functions and Graphs. Pega aquele livro, devora aquele livro lá. Eu fiz isso quando era adolescente, me ajudou bastante. Para minha sorte, caiu na minha mão aqueles livros lá quando eu era bem novo. Então, olha só. Vou fazer o gráfico dessa função poder aí. Interpreta com cuidado esse gráfico, tá? Muito carinho aqui, ele é muito fácil de interpretar. E ele te conta uma história gigante do que está acontecendo aqui. Incrivelmente grande. Te dá a história completa da sua regra de decisão. Primeiro, o que é esse eixo X aqui? O eixo das abscissas. Ele está me dando os diversos mundos possíveis, né? Então, cada ponto aqui desse eixo X é um mundo possível, né? Então, imaginar aqui que é o P igual a 75%. Isso aqui é um mundo possível, né? O que é um mundo possível para a gente aqui? É o mundo no qual 75% dos dentistas acham que a pasta é boa. Tá? Então, esse é um mundo possível, tá bom? É isso que significa esse eixo X. Você vai andando no eixo X, está falando de mundos diferentes, tá? E você vai vendo o seu comportamento da sua regra de decisão conforme você vai mudando de um mundo possível para outro mundo possível. Bom, como é que é a função mesmo? A função ela é assim. Ela tem a seguinte cara. Isso na lousa fica bem melhor, né? Você faz aqui uma assíntota dela.
ela tem, se você fizer o gráfico dessa função no Excel, no R, a gente pode fazer lá na aula. Se vocês acharem legal, a gente faz lá. A gente plota ela no R. Acho que é legal. Sempre faço isso na sala, né? Então, o que acontece com a função poder, nesse caso aqui? Ela tem a seguinte cara, né? Deixa eu fazer em azul. Ela faz uma coisa meio sigmoide, assim. Então aqui, se eu chamar de y, essa aqui é a função y igual a π de p. Então, estou falando de uma função. Do mesmo jeito que você fala de oferta e demanda lá em micro, não é um número, né? São duas funções. Então essa aqui é a função poder do teste, né? Essa aqui é a função. Ela tem esse gráfico. Se você fizer o gráfico no R, tenta fazer sozinho o gráfico daquele cara no R. É um exercício legal. Daí na live eu faço lá com vocês. É a função poder do teste. Ela te conta uma história gigante. Olha só porque ela conta uma história gigante. Se eu colocar aqui o ponto P0 que eu estou testando, então no caso é meio, né? O ponto P0 aqui vai tocar aqui, então. Se eu colocar aqui o P0, que é o ponto que eu estou testando, da hipótese, é o ponto da hipótese nula, né? É o valor que eu estou testando na hipótese nula. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Vai acontecer uma coisa interessante. Se eu perguntar qual que é o valor da função nesse ponto, o que vai dar, né? Desculpe, o gráfico ficou totalmente fora de escala, tá? Não se preocupem com isso. Então a pergunta é, quem que é esse valor aqui? Olha só, a função no ponto P, ela não é a probabilidade de rejeitar H0, dado que o parâmetro vale P. Então se eu colocar P0 aqui, ela vai me dar exatamente o nível de significância, né? Então esse cara aqui, ela me conta, então ela me recupera o nível de significância. Aqui é o alfa igual a 5%. Mas ela me fala muito mais, né? Ela conta uma história gigante. Para cada ponto que está aqui na hipótese alternativa, então olha só. Se eu marcar aqui, ó. Se eu marcar aqui, ó. Deixa eu marcar de outra cor. Esses aqui são mundos alternativos, são mundos da hipótese alternativa, tá? Para cada um desses mundos, se eu pego aqui e leio o valor da função nesse ponto, isso aqui eu posso falar que é um P alternativo, tá? É um dos P's da alternativa. O que essa função poder está me contando? Ela está me dando aqui nesses eixos, né, desse ponto para cima, ela está me dando 1 menos as probabilidades de cometer erros do tipo 2. Então esses caras aqui, ó. Então ela permite saber o que aconteceu com o erro do tipo, com a probabilidade de erro do tipo 2 na sua regra de decisão. Se eu lendo o gráfico, você sabe o que aconteceu, né? Então aqui, esses caras são 1 menos probabilidades dos erros do tipo 2. Lembra que a gente não falou de probabilidade de erro do tipo 2 para construir a regra de decisão? Mas uma vez que a regra está construída, dá para analisar o que aconteceu com eles. E aí tem um monte de teoria estatística pesada aqui que fala o seguinte, desse jeito que a regra de decisão está sendo construída, esse teste tem propriedades ótimas, né? Então isso aqui são as probabilidades, nessa região aqui são probabilidades de cometer, menos as probabilidades de cometer os erros do tipo 1. São chamados poder do teste num ponto. Então, a expressão poder do teste não faz sentido como um número, tá? É o poder do teste para um valor do parâmetro, que a função poder é uma função. A função poder é uma função aqui. Ó. Você pode falar do poder do teste para um certo valor de P. É 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2. Você quer que o seu teste seja poderoso, né? Que ele tenha, para todos os valores da alternativa, que ele tenha esse valor alto da função poder. Porque são probabilidades de acerto, né? 1 menos a probabilidade de erros do tipo 2. Tá certo? Aqui tem umas consequências interessantes, né? A primeira consequência, olha só que importante, isso aqui do ponto de vista prático, né? Então, consequência aqui. Vamos escrever bonitinho. Consequência desse formato da função poder. A consequência é o seguinte. Se as hipóteses fossem da forma, se as hipóteses... Isso é importante do ponto de vista prático.
hipóteses fossem da forma H0 P menor ou igual a P0, olha só, essa é a hipótese que eu gostaria de testar. É só de falar que P igual a P0 contra P maior que P0 é ruim. Você gostaria de falar menor ou igual. Então imagina que você está testando esse cara aqui agora. A consequência é que você usaria a mesma regra de decisão. Então por isso que eu falei em algumas aulas que a gente pode colocar um lembretezinho na hora de escrever as hipóteses. Falar, olha, é igual aqui, mas a hipótese que eu gostaria mesmo é menor ou igual. Ou seja, de 50% para baixo dos dentistas acham que é favorável. Essa é a hipótese que de fato eu gostaria de testar. E o que essa função poder, a forma da função poder está mostrando é que eu posso usar a mesma regra de decisão. Por que eu posso usar a mesma regra de decisão? Vamos voltar lá. Então eu posso usar o mesmo teste. Olha só por que eu posso usar o mesmo teste. Uso o mesmo teste, né? Então uso o mesmo teste. A mesma regra de decisão. Por quê? Porque para todo ponto que a alternativa passaria assim, então a alternativa agora, ela não é mais só um ponto, né? Ela passou a ser uma alternativa estendida. Vamos escrever ela em verde aqui. Então essa alternativa que está aqui, essa hipótese alternativa que está aqui, ela estendeu. Agora ela vai de 0 até o P0 inclusive, tá bom? Então se você pega qualquer ponto da alternativa, olha que interessante. Esse cara aqui vai ser uma probabilidade de cometer um erro do tipo 1, não vai? Mas ele é sempre menor do que o nível de significância. Então o nível de significância, originalmente, da maneira que a gente está escrevendo aqui, ele fica sendo, o que é o nível de significância? É a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Aqui ele passa a ser a maior probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Todas as outras ficam por baixo dele. Okay? Qualquer outro valor do mundo nulo, do mundo da hipótese nula, esses outros valores aqui, que também fazem parte da hipótese nula agora, porque agora ela é menor ou igual, você tem probabilidades de cometer erros do tipo 1 menores do que o nível de significância que você fixou. De fato, é essa a interpretação mais elaborada do que a gente está fazendo do procedimento. Tá bom? Então, na live, a gente discute mais sobre a função poder. A gente pode graficar ela no R, lá fazer o gráfico no R, falar mais desse cara, né? E aproveitar que para esse problema aqui você tem você consegue calcular essa função de maneira explícita, né? Então ela tem uma fórmula aqui para ela, a gente consegue fazer a continha dela, tá? Na lista, em geral, você não vai, nos problemas da lista, você não vai ter que escrever a função poder ou graficá-la, né? O que vai acontecer na lista é que você vai calcular o poder para um certo ponto. Você vai falar, qual que é o poder se 75% dos dentistas gostassem da pasta? Você vai querer que esse número seja alto, né? Porque lembra que o poder é 1 menos a probabilidade de cometer um erro? O poder é uma probabilidade de cometer um acerto, dado que você está aqui para esse valor aqui, se você está num valor da alternativa, né? Então, olha cá, para valores da hipótese alternativa, esse cara aqui é um acerto. Tá bom? Então, nas listas vai aparecer mais esse tipo de coisa, tá? E a gente tem que exercitar, falar bastante desse cara, tá? Em geral, tem pelo menos uma questão nessa prova final em que a gente pede para você calcular o poder num ponto para um desses testes em que é viável fazer isso. Quais são os testes? Todos que são do teste, nesse curso aqui, né? Todos que vêm do teste Z. Então, você pode falar de problema de proporção, Bernoulli, Poisson, ou pode falar do exponencial, ou anormal, quando você conhece a variância. A variância é conhecida aqui. Então, quando você conhece a variância, você pode fazer também. Então, na aula, na live, a gente vai discutir um pouquinho mais dessa função poder, vai falar mais dela. Você vê, é um assunto bem mais abstrato do que a gente está acostumado. Onde é que tem umas abstrações aqui? O fato de que é uma função, essa ideia, para muita gente ainda essa ficha não caiu, de que a gente está trabalhando com funções na vida, né? A gente quer entender relações entre variáveis. A gente quer entender como funções, não são números, né? Falar que aconteceu um certo processo vai modificar a função inteirinha, ó. Função inteirinha do para cá. Tá certo? A gente está tratando de uma função. Tem que desenvolver bastante esse jeito de pensar em termos de funções. E aí, se você tem funções, tem que visualizar para entender o comportamento da função, é a ferramenta básica é fazer o gráfico. E a outra é usar a ideia de taxa de variação, convexidade,
concavidade, né? Usar as ideias do cálculo. Pelo menos as ideias do cálculo diferencial, né? Aqui para falar delas. Depois, integral também. E aí um dia essas funções vão viver num espaço de dimensão maior do que 3 para você. Vai acabar acontecendo. A econometria já vai acontecendo. Olha só. Então, um primeiro problema é esse, que você está pensando, raciocinando em termos de uma função. Você construir uma função que permite analisar o que acontece, como é que a sua regra de decisão implica, o que ela implica para probabilidades de erros do tipo 1 e 2, né? Então, o primeiro aspecto é esse. O outro é o aspecto mais comezinho aqui, algébrico, que é o seguinte, que é você entender essa continha aqui, como ela é feita. Isso é tranquilo, a gente repassa esse raciocínio, tá? Que é essa ideia maluca de despadronizar, desculpe o nome, e padronizar corretamente. Essencialmente quando eu você precisa sacar isso aqui para ficar bom nisso, quando eu estou padronizando, tem que saber em que mundo que eu estou. Não tenho? Para saber que média, que esperança que eu subtraio, que raiz de que variância eu subtraio. Então você tem que olhar com muito carinho quem está depois da barrinha aqui. Se você fizer isso, vai que vai, tá? Não tem segredo. Nunca tive um aluno que tentou entender isso aqui, em todos os semestres. Nunca tive um aluno que tentou de fato entender isso e esbarrou nessa dificuldade, tá? Isso é a parte mais tranquila. Bom, e a gente vai falar agora, fazer uma segunda parte dessa aula, a gente vai aproveitar e vai introduzir o chamado teste T, que é o teste que você vai precisar de fato lá em econometria, né? Ele generaliza o teste Z para a situação em que você não sabe a variância populacional, né? Então, como é que ele funciona aqui? É o teste T. Esse é o cara mais famosão aí, né? Teste T de Student T-Test. Então, ele é o teste de hipóteses para Mi, quando σ2 é desconhecida, quando a variância da variável de interesse, σ2, é desconhecida, entendeu? O cara mais geral para falar de coisas. Qual que é o caveat aqui, né? Qual que é o alerta? Só pode ser usado se a variável de interesse for normal. Isso vai te gerar um problema na econometria, porque você vai ter que testar a normalidade das coisas, fazendo algum teste tipo Jarque-Berra, ou fazendo análise de resíduos, né? Então, esse tipo, para checar a aderência do modelo, tá? Esse tipo de coisa você vai acabar fazendo lá. Então, vamos pegar um exemplo aqui que está nos slides. Exemplo. De novo, o exame de inglês, né? A única coisa é que as hipóteses cada hora estão apontando para um lado, uma hora é unilateral, outra hora é bilateral. Então nessa aula a gente faz um teste T unilateral, na seguinte a gente faz um bilateral e faz o teste T pareado também. Exame de inglês. Esse cara tá no slide. Nem sei porque eu estou usando essa letra, desculpe. Escrevi com letra de forma da aula. Em 18, tá? Então ele é o slide 3 da aula 18. Vamos dar uma olhadinha aqui. Só um momento. Vamos lá. Então, olha só, de novo aquela história, a nota média no exame de inglês tem sido historicamente ao redor de 80, ao redor é sacanagem. Sorteados 10 estudantes que fizeram o exame, foram observadas as seguintes notas. Então, com essas notas aqui, ó, dá para você calcular a média amostral dessas notas e o desvio padrão amostral das notas. Né? Você coloca lá no R ou no Excel e você calcula esses caras. Tá? E aí eles querem verificar a desconfiança dos especialistas, né? Porque eles confiam que a nota média tenha diminuído nesse caso. Então a hipótese alternativa está mudando. Nível de significância de 5%. O que mudou aqui? Aqui você não sabe mais o desvio padrão da variável de interesse. Eles, no caso lá, eles supunham, se você voltar no caderno, era feita a suposição de que ele tinha um valor histórico conhecido que não havia sido alterado. Né? Então, aqui nós vamos tomar um seguinte cuidado. A gente vai... Então aqui a variável de interesse ela é normal, com média Mi e variância σ2. Não conheço a variância σ2. Aqui a gente vai tomar cuidado, vou colocar em vermelho. Ó. Atenção, então a bombinha aqui. Tss, pode explodir essa bomba.
que é essa bomba? Aqui é para tomar cuidado, né? Então não use o teste T, esse teste T, se o modelo da variável de interesse, a distribuição da variável de interesse. O modelo para mim é a distribuição da variável de interesse, tá? É que é o jeito de gente grande de falar isso. Não use o teste T se o modelo não for normal, se a distribuição da variável de interesse não for normal. E na vida o povo usa, tá? Pega os artigos aí de medicina, você vai ver o pessoal usando para cima e para baixo. Esse teste sem situações, esse teste tem situações, por exemplo, usa um teste T para testar a proporção. É muito comum ver isso em artigo lá do JAMA, né? Tem diminuído, tá? Tem sido usado um cuidado maior, porque não é necessário. Você tem testes não paramétricos para a situação que a normalidade não faz sentido, né? Aqui então é a nota no exame, né? Nota no exame de inglês, nota no exame. Tá bom? É isso que eu tô potencialmente observando para esses caras da minha população. Bom, vamos lá, vamos fazer o roteiro. Então, primeiro, escreve as hipóteses e interpreta, né? Hipótese é que o Mi tem o valor histórico de 80, é a média histórica do exame. A alternativa é que os especialistas acham que não, que esse valor caiu, que é menor agora, tá? É um teste unilateral. E essa aqui é a opinião dos especialistas, que caiu, tá? Anota aqui para você depois lembrar quem é quem lá no final. Quer dizer, você está cansado, você está correndo, você não anotou no início? Então, a opinião dos especialistas. Tá bom? A gente tem n igual a 10 nesse caso aqui. Tá? Tem um n do enunciado, né? N igual a 10. Vou colocar as coisas do enunciado em verde. A gente pegou 10 estudantes lá, os valores estão lá no enunciado, só aqueles valores estão lá. Tá, então esse cara aqui é o teste unilateral. Adivinha o que vai acontecer com a estatística do teste? Não é difícil adivinhar, né? Esse é o teste mais usado, hein? Estatística do teste. Quem que é a estatística do teste? Bom, dá para imaginar o que vai acontecer. Como é que era a estatística do teste Z? Então vamos escrever aqui. Ele era assim, né? Era x barra menos o valor que eu estou testando, dividido pela variância que era conhecida sobre a raiz de n. Esse cara aqui, dado que H0 é verdadeira, tinha distribuição normal padrão. Aqui é exato, porque eu estou supondo que a variável de interesse tem distribuição normal, então não preciso de TLC, tá? Se fosse um teste Z, seria assim, certo? Mas eu não conheço o sigma. Não conheço mais esse cara aqui, né? Perdi essa, não tem informação sobre ele. Então você é obrigado a estimá-lo, né? Então eu tenho que trocar esse cara aqui por um S. Você vai lá e troca ele. Quando você faz... Opa, ficou feio demais, peraí. Então você vai lá e troca ele. Aqui virou um S. Está estimando o desvio usando o desvio padrão amostral. Bom, quando você fez isso, você para de chamar esse cara de Z, ele passa a chamar T. E aqui já não é mais normal padrão. Aqui virou uma distribuição com uma cauda mais gordinha, né? Que é a distribuição T com n-1 graus de liberdade. Que era importante também a inferência bayesiana, porque vira e mexe a gente usa ela para a distribuição a priori dos parâmetros, a gente usa T. A gente pode falar disso, não na aula, né? Estatística do teste é essa, então, que é o nosso passo 2 do roteiro para testar hipóteses. Aqui eu vou usar na cara dura a regra prática. Mas posso explicar também, né? Não preciso também ser tão descarado. Olha só, olhando para essa estatística aqui, se a hipótese nula é verdadeira, espera encontrar o x barra perto do μ0, né? Então espera encontrar esse cara aqui perto de 0. Agora, se a alternativa que é verdadeira, se o μ é menor que o μ0, eu espero encontrar esse cara aqui perto de valores negativos, né? De valores menores do que 0. Tá bom? Então isso aí confirma a nossa regra prática, que é infalível, por isso que a gente gosta dela. Você vai levar ela para a econometria. Vai ser menos útil lá, mas a nossa regra prática. Então, 3. Regra prática. Regra prática.
a região crítica. A região crítica segue a direção da hipótese alternativa. Direção é o... Você pode pensar como sendo para onde que o sinal de maior ou menor ali está apontando, né? Direção da hipótese alternativa, H. Aí tinha umas pessoas no atendimento, o cara tinha dúvida com o sinal, assim, de... Pô, esse aqui é o menor ou esse aqui é o maior, né? Qual que é o menor? Às vezes o cara decorou isso aí na vida e fica com esse negócio, né? Ó, o jeito fácil de decorar que eu ensinei pro meu filho é assim, ó, um jacarezinho, tá certo? O que tá aqui do lado da boquinha que tá fechada é o menor, aqui é o maior, tá bom? Então aqui se eu falar assim, X é menor do que Y, porque aqui tá do lado da boca fechada, aqui tá da boca aberta. Aqui é maior, tá vendo? Então se você tinha dúvida disso, você não tem mais. Não dá pra dizer que você não aprendeu nada nesse curso, né? Segue a direção de H. Então a gente faz aqui a... Sempre faz o desenho, né, pra te ajudar, tá bom? Consulta de tabela vou deixar com você. A gente pode verificar na aula, se for o caso. Então vamos lá. Desenha a distribuição T. Ah, o que é uma distribuição T? Faz uma normal que alguém pisou em cima, né? Então espalhou a massa aqui mais para a cauda. Ela tem uma cauda mais gordinha. Então essa aqui é uma T com N menos 1 grau de liberdade. 9 graus de liberdade no caso, né? A região crítica ela vai estar aqui assim, ó. Vai ter um valor Tzinho crítico. Esse cara é negativo, hein? Observa. Não precisa escrever isso, né? Dá para ver pelo gráfico que ele é negativo. E aqui eu vou fixar como sendo o nível de significância que me deram no enunciado, que foi quanto? 5%. Alfa igual a 5%. Tá bom? Isso vai me levar ao Tzinho crítico. A forma da região crítica aqui. Ainda não sei quem é esse Tzinho crítico, mas é fácil encontrar esse cara, né? Eu fixo o nível de significância alfa. Então eu fixo o alfa. A gente sabe o que significa esse bicho, é a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Só um momento. A probabilidade de cometer um erro do tipo 1, a gente sabe o que significa cometer um erro do tipo 1, né? Então é a probabilidade de rejeitar a hipótese, rejeitar H0, dado que ela é verdadeira, que é a probabilidade dessa estatística T ser menor ou igual do que esse Tzinho crítico que eu estou procurando, dado que H0 é verdadeira. Bom, pela tabela, você faz a consulta na tabela, a gente sabe que tem 10 pessoas que foram estudantes que entraram na amostra, o alfa é igual a 5%, faz a consulta na tabela, é um bom teste para você, Tzinho crítico vai dar menos 1,833. Lembra sempre na tabela de olhar como a figura foi construída. Então se você está aqui com a tabela, você olha com cuidado como é que a figura foi construída e faz essa consulta, tá? Pega a linha de 9 graus de liberdade, procura o cara que você está procurando aqui. Veja com cuidado o que está sendo chamado de... como é que a figura da tabela corresponde com a sua figura aqui. Não tem como errar, tá? Bom, a região crítica então, a região crítica ela vai de menos infinito até menos 1,833. Só precisa melhorar um pouquinho aqui. 1,833. Maravilha. O que mais que a gente tem que fazer aqui? Pode ter uma coisa que a gente não tem feito, coisa que é bacana fazer. É escrever a regra de decisão, né? Vamos escrever ela aqui? Vamos escrever com esse ouro velho aqui, ó. Então, quem que é o teste? A regra de decisão, né? Se acontecer alguma coisa, eu faço isso. Se não acontecer, eu faço aquilo. Então, isso é uma regra de decisão que você pode programar lá no computador. O cara que está fazendo trading automático na bolsa, no fundo, ele programou uma regra dessa, né? Se o valor ficar abaixo de tanto, então vende. Ou compra
Depende da estratégia dele, se ele está comprado ou está vendido, né? Aqui. Então o teste seria assim, se o Tzinho observado pertencer à região crítica, se ele pertencer à região crítica, então eu rejeito H0. Essa é a regra de decisão. Rejeito H0. Caso contrário, não rejeito H0. Então essa é a regra que eu vou programar lá no meu computador, né? Esse é o teste, a regra de decisão. Importante, vou falar de novo isso. Até aqui eu não tenho valor observado na história, né? Só preciso do tamanho da amostra e do nível de significância para construir a região crítica. Agora, para usar a regra de decisão, vou ter que falar do que aconteceu no experimento. Vou falar do valor observado da estatística do teste. Vamos lá, falar dela? Então, vamos lá. Item 4 do roteiro. Quem que é o Tzinho OBS nesse caso aqui? Esse é o teste que vai precisar lá em econometria. X barra menos Mi0. Aí tem um livro de econometria que vende aí. Bom livro até, não é tão ruim. A primeira página que eu abri, a estatística do teste T estava errada, né? Mas eu falei, não, esse é só um erro de impressão. E era mesmo. O livro é bom. Menos 80. 8,64. De onde veio esse 8,4 e o X barra? Então o X barra e o S vieram do enunciado, tá? Pega aqueles 10 valores e calcula no R esses caras aí. Podemos calcular na aula se for necessário. Na live. Facinho. Menos 1,57, tá? É o valor. E agora dá para usar a regra de decisão, né? Como o T observado, que é menos 1,57, ele não pertence à região crítica. Lembra que a nossa região crítica, aqui, ó, esse T crítico, ele é menos 1,833, tá? Então o valor observado ele caiu para frente aqui, ó, ele caiu fora. Esse aqui é o T-OBS. O T-OBS equivale menos 1,57. Esse cara não caiu dentro da região crítica, a hipótese não foi rejeitada. Então vamos lá. Esse cara então não pertence à região crítica. Aí você faz sempre os lembretes aqui, né? Que ela vai de menos infinito até menos 1,833. Só um momento. E então não rejeitei, né? A hipótese não foi rejeitada, não. Rejeito. H0. Hipótese nula não foi rejeitada, tá? Então, se fosse escrever explicitamente, você poderia ser explícito aqui, né? Você fala assim, como é que você escreve numa prova assim? Então, um nível de significância de 5%. Não esquece não deixa de fazer o seu caderno, tá? Não adianta nada assistir esses vídeos se você não estiver fazendo o seu caderno, porque a gente só aprende, só entra no cérebro se passar pela mão, né? Tem esse negócio maluco aí. Programação é a mesma coisa. Não tenta ficar lendo o código dos outros, se não tentar fazer o seu código, não há evidências de que os especialistas estejam certos. Não consegui rejeitar a hipótese nula. Lembra que a hipótese nula falava que o valor histórico estejam certos. Perdão.
Que a hipótese nula falava o quê? Volta lá para trás, dá uma olhada nela. O que era a hipótese nula, né? A hipótese nula é que o valor histórico estava sendo mantido. Os especialistas estavam falando que não. Na verdade, esse cara caiu. Bom, a gente não tem evidência na nossa amostra, não tem informação na nossa amostra que permita ficar com a opinião deles, tá? Então, dançou nesse caso a opinião deles. Vamos voltar para cá. Bom, valor P. Consegue fazer sozinho o teste via valor P? Então, eu vou lá, teste via valor P. Como é que eu faço esse cara aqui? Bom, a gente já sabe que o valor P vai ser maior do que o nível de significância, né? Porque a hipótese não foi rejeitada. O que significa isso aqui graficamente? Que essa área azul aqui é maior do que a área vermelha. Ou seja, o valor observado caiu fora da região crítica. Nesse caso, o valor P não tem graça nenhuma, né? Porque já não rejeitou, né? Então não tem muita graça. Mas o teste via valor P, lembra? O valor P é um detector de hipóteses falsas, né? O valor P aqui pra gente. O valor P é a probabilidade da estatística do teste, então, ser menor ou igual do que o valor observado. Aquela área azul que eu desenhei lá, né? Simplesmente um jeito matemático aqui de calcular aquela área que está em azul. De T obs, dado que a hipótese nula é verdadeira, portanto é a probabilidade. Essa aqui faz a consulta da tabela da T com direitinho, hein? Senão vai ficar errado o seu valor P. Essa acho que é a mais chatinha. Não, a da F é a mais chatinha. O valor P da F é meio chatinho. 7,54%, tá? Bom, como esse, deixa eu colocar aqui para baixo, fica melhor. Esse cara então aqui vai dar 7,54%. Já sabia que ia acontecer isso, que ia ficar maior do que os 5%, porque a área azul é maior do que a área vermelha, caiu fora da região crítica. Ele é maior do que o nível de significância que foi combinado para esse teste. Então, não rejeitamos H0. Esse é o glorioso teste T. Esse é o unilateral. A gente fala na aula que vem do bilateral, que é o que de fato você vai usar o curso de econometria inteirinho, tá bom? Então na live a gente vai fazer o quê? Não deixa de fazer o seu caderno, não deixa de estudar esses slides com bastante cuidado e carinho aqui, né? E na live a gente repassa todas as ideias que estão aqui no teste de proporção. A gente faz essa discussão, que é uma discussão mais pesada sobre o que é a função poder, né? Discute como é que ela é calculada e como é que interpreta. Ela é um microscópio que permite verificar o que aconteceu com probabilidades de erro do tipo 1 e 2 numa regra de decisão que me deram. A pessoa pode construir a regra de decisão do jeito que ela quiser, pode nem falar como ela construiu. Ela passa para mim, eu uso esse microscópio e sei o que está acontecendo com a regra de decisão, tá bom? E aí a gente faz esse teste T unilateral, na aula que vem a gente faz o bilateral. Tá bom? Então vou subir esse vídeo lá agora, a gente se vê na live lá. Bons estudos para vocês aí, vamos nessa.